Nesta sexta-feira, dia 30 de junho, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tornou Bolsonaro inelegível por 8 anos até 2030. Foram 5 votos a favor da condenação e 2 contra. Quanto a Braga Neto, que também era réu nesse processo, o TSE conformou maioria para absolver o general, como já era esperado. O que isso significa para a história da luta de classes no nosso país? Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um episódio do programa A Propósito que situará você, nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e também no mundo. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e também de deixar os seus comentários. E, aliás, aproveite também para ativar o sininho, se tornar um apoiador do jornal A Nova Democracia e assim fazer com que o nosso conteúdo atinja cada vez mais pessoas. Aproveite também para conhecer e acompanhar o nosso podcast, disponível no Spotify e também em outras plataformas de streaming. E também de contribuir com a nossa tribuna popular, democrática e independente através da assinatura do nosso Catarse e do Pix que aparece aqui na tela. Dessa forma, o AND permanece de pé no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Bom, vamos ao vídeo de hoje. O julgamento de Bolsonaro e Braga Neto determinou a perda dos direitos políticos de Bolsonaro até o ano de 2030. A acusação alega que Bolsonaro desviou a finalidade de uma reunião realizada com embaixadores de diversos países que acontecera 3 meses antes do primeiro turno das eleições presidenciais de 2022 para fins eleitorais, incorrendo em abuso de poder e também uso indevido dos meios de comunicação. Na ocasião, Bolsonaro atacou a lisura do sistema eleitoral brasileiro, acusando de inauditável e que ele tinha provas de fraudes que ocorreram nos processos eleitorais anteriores. Entretanto, é uma piada de mau gosto tornar central tal objeto deste julgamento, uma vez que deve-se levar em consideração todos os crimes lesa-pátria que foram cometidos por Bolsonaro durante os 4 anos de seu governo, como, por exemplo, o genocídio planificado e o atentado deliberado à saúde pública durante a pandemia de Covid-19, que ceifou de maneira brutal a vida de mais de 600 mil pessoas aqui no nosso país. E também o que dizer da conspiração golpista por uma ruptura institucional no qual Bolsonaro instigou e, ao que tudo indica, nas investigações em curso, esteve no centro da ordenança, e outras tantas atrocidades que ele falou e também cometeu contra o nosso povo. A verdade é que a cassação dos direitos políticos de Bolsonaro se mostra um movimento calculado pela direita tradicional representada pelo STF, que não quer chocar o alto comando das Forças Armadas e sua milicada, e também não quer se chocar contra a extrema-direita para evitar reações por partes desses campos. E tal ato torna-se cada vez mais próximo de um processo de anistia a Bolsonaro do que de uma condenação, porque se fosse levado em conta a própria lei burguesa desse velho Estado, Bolsonaro deveria estar preso por todos os crimes que ele cometeu contra o nosso povo. Ou seja, é bastante possível que a atual condenação do TSE para estancar o sangramento, torná-lo inelegível para atuar com morosidade sobre os processos que podem conduzi-lo à prisão, inequivocamente, se trata, na verdade, de mais uma forma de salvaguardar e dar ares de democracia a esse velho sistema. Em segundo lugar, fica evidente que quem delineia os rumos da política nacional é o alto comando das Forças Armadas. Tal julgamento do Tribunal Superior Eleitoral é feito e conduzido de maneira a não desagradar e não tumultuar e não ultrapassar os limites do humor dos generais, que pautam o rumo da política e tentam se distanciar de quaisquer vínculos com Bolsonaro na tentativa de isolá-lo. O alto comando, inclusive, quer ter a hegemonia, e a gente tem que perceber isso de maneira clara,
na ofensiva contra-revolucionária em curso no nosso país e manobrar com mais liberdade a opinião pública reacionária e anticomunista que é disputada com Bolsonaro. Daí que a sua inelegibilidade serve aos generais. E, no entanto, a grande conclusão é que a tendência ao fascismo não acabará e não cessará com a inelegibilidade de Bolsonaro e a gente não pode alimentar e nem criar ilusões sobre isso. Há uma grave crise militar, institucional, política que só tende a crescer no nosso país, inclusive diante das circunstâncias da luta de classe que hoje se encontram no nosso país. E o bolsonarismo, a gente precisa ver isso, é um fenômeno político e social cujos lastros refletem a crise profunda dessa velha democracia de burgueses e latifundiários, crise essa que é fruto da desmoralização e da falta de legitimidade desse sistema frente às massas populares, que durante 35 anos desse novo pacto que rege esse sistema de exploração e de opressão, não atendeu e sequer nem sanou as reivindicações mais candentes dessas massas. E essa velha democracia escancara toda a podridão dessa velha ordem das classes dominantes no nosso país, que já não conseguem conter mais com seus cantos de sereia as classes populares e não conseguem governar com a mesma estabilidade de outrora. E fenômenos como o bolsonarismo e sua sanha fascista surgem justamente nesse período de tormento em que as massas populares estão mais chacoalhadas para tentar fazer frente com essa luta popular crescente que exige uma nova democracia que atenda às suas demandas de maneira resoluta. E surge justamente o fascismo no intuito de tentar salvaguardar essa velha ordem de exploração e de opressão em cima dessas massas, essa velha ordem que está em decomposição e manter essas massas populares sobre o seu ferrolho. E o que de fato impede o avanço do fascismo, o que de fato impede o avanço do bolsonarismo no nosso país? Qual é o verdadeiro caminho? É a luta por uma verdadeira e nova democracia no nosso país que liquide a chaga do latifúndio, da grande burguesia, espante o imperialismo, como comprovaram todas as revoluções que ocorreram no século passado. Esse é o único modo, de fato, de derrotar e impedir o avanço do fascismo no nosso país, e não com ilusões da inelegibilidade de Bolsonaro. Bom, e como parte do nosso programa, nós sempre trazemos as matérias mais recentes publicadas no nosso portal. A primeira que nós estaremos lendo é lá de Goiás, que trata da greve dos rodoviários esses que apedrejaram mais de 20 ônibus durante greve. No dia 28 de junho, trabalhadores do transporte público em greve na cidade de Águas Lindas de Goiás apedrejaram mais de 20 ônibus da empresa Taguatur, que funcionavam apesar da decisão coletiva de paralisar as atividades por melhores condições de trabalho. Todos os ônibus retornaram à garagem após a ação. Em retaliação, a empresa demitiu 10 trabalhadores por justa causa, sob a acusação de terem tomado parte na ação, e realizou um boletim de ocorrência na Polícia Militar de Goiás. E apesar da criminalização, um acordo foi realizado no mesmo dia, mas os detalhes da negociação ainda não foram divulgados. E é a segunda greve dos trabalhadores da cidade, após uma mobilização no início do mês que conquistou reajustes de 10,90% a serem pagos a partir de julho e mais um de 5,93% a serem pagos a partir de agosto. A greve dos rodoviários de Águas Lindas ocorria há 3 dias, desde que os trabalhadores resolveram paralisar as atividades no dia 25 de junho por melhores condições de trabalho. A mobilização é continuidade de uma jornada de combativas greves empreendidas desde o início do mês contra salários de miséria, falta de direitos e jornadas de trabalho extenuantes, impostas via de regra contra os trabalhadores do transporte público. E a mobilização também se soma à lista extensa de greves e protestos realizados por rodoviários de todo o país contra a superexploração e por direitos e garantias. Bom, é uma luta muito importante que tem despontado por todo o país. Como nós já tratamos aqui no nosso programa,
essas greves de trabalhadores, elas surgem, elas têm tomado cada vez mais vulto no nosso país, porque essas massas têm percebido que esse governo de turno, tal como os outros, não veio para melhorar a sua condição de trabalho, a sua condição de vida, muito menos garantir os direitos que já foram conquistados. Pelo contrário, ataca esses direitos, reduz as condições materiais mesmo desses trabalhadores trabalharem, inclusive lhes impõe condições mais duras de trabalho, reduz os seus salários. Enfim, esses trabalhadores, eles têm partido para uma luta cada vez mais dura e mais séria na defesa dos seus direitos trabalhistas e melhores condições, inclusive, de sobrevivência. E é uma situação muito parecida na qual os rodoviários lá do Rio Grande do Sul também passaram. Rodoviários realizam greve por aumento salarial no Rio Grande do Sul. A partir da meia-noite do dia 29 de junho, rodoviários de 5 empresas de diversas cidades da região metropolitana de Porto Alegre decretaram greve por aumentos salariais. A mobilização ocorreu após os trabalhadores recusarem as propostas de reajustes salariais merrecas oferecidos pelas empresas. Até o momento, a greve atingiu cerca de 70% das operações das grandes empresas do transporte público rio-grandense. A mobilização foi registrada nas cidades de Alvorada, Cachoeirinhas, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão, todas na região metropolitana de Porto Alegre. E os trabalhadores são das empresas Sou, Transcal, Sogil, Consórcio de Transportes Nova Santa Rita e Empresa de Transporte Coletivo Viamão. A decisão pela greve ocorreu após os trabalhadores recusarem a proposta da empresa de reajustar o salário em somente 4,5%, pago em 2 parcelas de 2,25%. Agora a empresa busca conter a mobilização com outra proposta, nos mesmos moldes da antiga, de 6% de reajuste, mas somente quando ocorrer um aumento das tarifas. Ou seja, é uma sem-vergonhice, porque eles querem colocar propostas de reajuste salarial de miséria para esses trabalhadores que têm lutado por melhores condições de trabalho, às custas de também aumentar a tarifa para a população que depende desses transportes públicos e que, via de regra no nosso país, esses transportes são extremamente precários. Esses trabalhadores, os trabalhadores rodoviários, se encontram em condições precaríssimas de trabalho. Muitos deles, como nós já denunciamos aqui no nosso programa, enfrentam horas de trabalho, jornadas de trabalho extenuantes, não têm local adequado para descansar, se alimentar. Inclusive, tem empresas que sequer dão esse benefício da alimentação para esses trabalhadores, que têm que custear, inclusive, com a sua manutenção ali de vida para poder conseguir trabalhar. Ou seja, de fato uma cara de pau dessas empresas quererem aumentar a tarifa para ir dar um reajuste salarial de miséria para esses trabalhadores, que na verdade têm enfrentado e têm passado por cima dessas tentativas, dessas manobras dessas empresas e permanecem em estado de greve até conseguir que as suas demandas sejam atendidas de maneira integral. A próxima matéria muito importante que nós leremos é sobre a greve que os enfermeiros têm despontado por todo o país pelo piso salarial nacional. Os profissionais da enfermagem têm se mobilizado em greves e manifestações por todo o país entre os dias 28 e 29 de junho, exigindo a implementação do piso salarial nacional. Eles rechaçam as tentativas do Supremo Tribunal Federal, STF, que, em benefício do governo federal, busca regionalizar a implementação do piso nacional através de negociações coletivas locais, prevalecendo o negociado sobre o legislado, tentando dividir a categoria e desmobilizar a luta unificada e nacional que ocorre já há 11 meses. A votação do tribunal sobre o piso será, a princípio, concluída no dia 30 de junho, no caso hoje. E tal experiência da negociação dos direitos entre empregador e funcionário foi aprovada com a podre contra-reforma trabalhista de 2017 e resultou, na prática, em direito nenhum.
para a enfermagem significa a distorção de um direito pelo qual a categoria luta há décadas em um arremedo que sirva aos interesses dos monopólios da saúde privada e prefeituras e estados falidos, os mesmos que instaram o STF a suspender o piso em setembro, instauraram o STF a suspender o piso em setembro de 2022. E essas greves foram notificadas em Pernambuco, Distrito Federal, no Amazonas, Rio Grande do Sul, Ceará, Minas Gerais, São Paulo e também teve aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, é uma luta muito importante, porque esses trabalhadores eles têm lutado por um direito que lhes foi negado durante décadas no nosso país, que é o seu piso salarial nacional. Foi concedido ano passado pelo STF e que foi também revogado quase que imediatamente pelo próprio STF, com a escusa de que não haveria verba suficiente para repassar aos estados e aos municípios para implementar o piso salarial exigido pela categoria de técnicos, enfermeiros, auxiliares, enfim, desses trabalhadores da saúde, que vale dizer que foram chamados durante a pandemia de heróis e que hoje são tratados dessa forma pelas classes dominantes do nosso país, por esses que se dizem defensores dos trabalhadores e da democracia no nosso país. Ou seja, é uma situação vergonhosa e esses trabalhadores têm partido para a luta por uma luta consequente que dura já mais de 11 meses pela implementação do seu justo direito ao piso salarial. E não só ao piso salarial, como a gente já tem demonstrado aqui no nosso programa. Esses trabalhadores lutam por melhores condições de trabalho em geral para que possam oferecer melhores serviços à população, principalmente que depende da saúde pública no nosso país. Ou seja, esses trabalhadores, eles enfrentam cargas de trabalho extenuantes, principalmente os trabalhadores da saúde, enfrentam essas cargas de trabalho extenuantes, têm um salário miserável no nosso país, enfrentam condições mesmo de se manter no trabalho muito precárias, além da própria estrutura dos hospitais, das clínicas, das unidades básicas de saúde, que não conseguem atender as demandas da população e colocam esses profissionais em situações também muito degradantes. Ou seja, é uma luta justíssima que tem sido levada e que demonstra que todas essas greves que têm acontecido no nosso país, de rodoviários, de trabalhadores da saúde, de professores, as greves que têm incorporado estudantes também no nosso país e outras categorias de trabalhadores, só demonstram. Os trabalhadores no nosso país têm se levantado nessas greves e não vão dar um dia de paz para o novo governo de turno do oportunismo, que disse que ia entrar nesse ano de novo governo para melhorar e sanar todas as demandas das categorias populares, das classes populares no nosso país, e não moveu um palmo para isso. Pelo contrário, tem fornecido cada vez mais dinheiro para as classes dominantes no nosso país, e essas massas, percebendo isso, têm se levantado, têm se mobilizado, têm promovido mais luta e têm lutado pelos seus direitos sem esperar cair do céu, principalmente sem esperar desse novo governo de Luiz Inácio. Bom, esse é o nosso programa de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu me despeço por aqui e aguardo vocês no nosso programa A Propósito da semana que vem. Postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.